A pessoa que tirou a vida do Charlie Kirk foi pega. Um rapaz de 22 anos, um estudante universitário que tinha ideias de esquerda e que de alguma maneira deve ter se sentido muito atingido pelo que o Charlie falava. Você sabe o que é interessante? Eu, por exemplo, como evangélica, eu não defendo Jesus. Eu não preciso defender Jesus. Jesus, para mim, ele é uma verdade tão absoluta, ele é a própria verdade, eu não preciso defendê-lo. Porque nada do que ninguém falar contra Jesus abala quem ele é. Nada do que ninguém falar contra Cristo diminui quem Cristo é. Eu falo para as pessoas de Jesus porque ele é o único caminho que nos leva à salvação. Eu não falo de Jesus para as pessoas para defender Jesus, porque ele não precisa da minha defesa. Deus não precisa que nós o defendemos. Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Portanto, ele é inabalável e imutável. E por que eu estou falando isso? Porque eu desconfio absurdamente da pessoa que precisa defender suas próprias ideias. Eu desconfio absolutamente de uma pessoa que uma opinião contrária ao que ela defende gera muita ofensa. Por quê? Porque mostra que o que ela acredita é algo tão frágil, é algo tão delicado, é algo tão facilmente atingível que ela precisa viver num constante estado de defesa. E defesa é ataque. Uma pessoa que precisa que eu use um pronome neutro, porque se eu usar um pronome diferente e errado, aquilo gera uma ofensa tão profunda, mostra que, na verdade, a identidade daquela pessoa sequer existe. Porque está fundamentada em questões externas. Eu preciso que você me chame de ela para que eu acredite que eu sou um ela. Eu preciso que você me chame de ele para que eu acredite que eu sou um ele. Eu preciso que você não me chame de nada porque eu tenho tanta incerteza de quem eu sou. Dentro de mim há um vazio tão grande a respeito de verdades, eu busco e não encontro, que qualquer coisa que você fale para mim abala a minha estrutura. Se você precisa tomar doses cavalares de hormônios para que o seu peito biologicamente masculino produza uma espécie de líquido cheio de hormônios quimicamente produzido para que você alimente um bebê, para que você então se sinta mulher, talvez é porque você não é mulher. Isso não é algo natural para você. Isso mostra que você precisa provar externamente aquilo que você não consegue ser internamente. Nós não somos de fora para dentro, nós somos de dentro para fora. O que nós somos na nossa vida exterior é reflexo do que nós somos interiormente. Pessoas que se ofendem demais são pessoas frágeis demais. As pessoas que mais se ofendem são as pessoas mais frágeis. As pessoas que mais precisam que você valide o que ela diz que é são as pessoas menos certas de quem elas verdadeiramente são. As pessoas que muito se ofendem são as pessoas mais imaturas emocionalmente. Por quê? Ofensa é um certo abalo na estrutura da pessoa. Mas quando você está firmado numa fundação que é verdadeira, profunda e inabalável, não importa, o vento pode vir a soprar, nada vai te abalar. Nem mesmo a morte. Por exemplo, a morte não muda quem o Charlie era. Então, quando alguém de fora ameaça a minha estrutura, quando alguém de fora fala algo contrário daquilo que eu desejo ser, aquilo ameaça fortemente a mentira, o castelo de areia que eu tenho tentado construir. E isso o Charlie fazia muito bem. Era o que ele mais sabia fazer. Ele abalava, ele era uma ameaça, continua sendo, a castelos construídos em bancos de areia, estruturas completamente fragilizadas que não se sustentam, que não têm apoio da verdade, da natureza, da biologia. E não pense nem por um minuto que a minha intenção aqui é tirar o direito de você se expressar, de você colocar para fora aquilo que você sente por dentro, de você manifestar a sua confusão, a sua busca interior. Não tem nada a ver com isso. Todos nós estamos, de certa forma, confusos em algum momento da nossa vida, buscamos respostas.
E por isso que a verdade não está dentro, a verdade está numa pessoa que está fora. E só vem para dentro quando nós o convidamos para habitar em nós. A verdade, ele não pode estar em mim, porque se ele está em mim, ele também vai ter que estar no outro. E se ele está em cada um de nós, a verdade ela é múltipla. Só que isso não é uma verdade, porque a verdade ela é uma só. Ela é única, não existem várias verdades. Porque o fato da verdade ser múltipla já elimina a si mesma, porque uma verdade que contrapõe a outra. Então, qual das duas é verdade? Verdade é algo que não é mudável. Verdade é algo imutável. Verdade é algo sólido. Verdade é Deus. A verdade, ela não pode ser algo que parte de mim. Eu não posso ter a minha verdade, você a sua verdade. Porque se a nossa verdade for contrária, vai precisar eliminar o outro. E é aí que mora o problema. Porque quando eu não olho para a pessoa que representa a verdade, que é a verdade, mas eu acho que eu encontro a verdade dentro de mim, qualquer coisa que me ameaça, qualquer coisa que vai contra aquilo que tem dentro de mim, eu acredito que precisa ser eliminado. Porque eu acredito que eliminando essa voz, eu protejo a minha verdade. E isso é uma ilusão muito grande. E é por isso que pessoas estão se atacando o tempo inteiro. Veja, nós mudamos de opiniões, mudamos de gosto, nos apaixonamos por pessoas diferentes. A vida, ela é desequilibrada. Então a verdade não pode estar em mim, na minha mente, que é finita, limitada. Eu preciso olhar para a verdade que está fora de mim. E esse rapaz que tirou a vida do Charlie, ele provavelmente sentiu que eu preciso calar aquela voz. Porque aquela voz, ela faz com que eu sinta que a minha verdade está cada vez mais fraca. Ele agride a minha verdade. Então, se eu eliminar aquela voz, quem sabe assim eu consiga viver um pouco mais em paz. Quem sabe assim até eu mesmo acredite no que eu tô vivendo. E parte de um lugar tão adoecido que ele, para calar uma voz, para que ele pudesse se sentir bem, ele destruiu uma pessoa, uma vida, uma família, deixou 2 meninas órfãs, uma esposa viúva, pais desolados, amigos inconsoláveis, irmãos. Uma história completamente interrompida. Tudo porque ele mesmo não sabe quem é. 22 anos de idade, ele não tem noção ainda do que ele fez. Ele não tem, e talvez ele nunca terá. Mas a pergunta que fica aqui é: aonde estavam os pais desse rapaz? Porque a não ser que ele seja um psicopata, que ele tenha realmente um transtorno, eu me questiono se ele foi uma pessoa bem educada, estruturada. Pessoas que ferem assim com facilidade outras pessoas não foram crianças amadas, não foram crianças educadas, disciplinadas, não foram crianças emocionalmente treinadas. São pessoas que desde cedo viveram o desamparo, a rejeição. Não me entenda mal, eu não estou querendo responsabilizar os pais dele pela atitude, mas adultos são crianças construídas. Eu não acredito que uma criança amada, desejada, bem educada, bem treinada emocionalmente, de repente cresce e decide enfiar uma bala no pescoço de um homem, porque ele tem ideias que contradizem a minha ideia. Eu não acredito nisso. Eu acredito em pessoas encamadas, em feridas, em traumas, em dores que não foram tratadas, em crianças que não foram vistas e se tornaram adultos completamente desfigurados e deformados emocionalmente. E essas pessoas, sendo alimentadas de ideias erradas, são capazes de fazer o que esse rapaz fez com alguém tão relevante como o Charlie Kirk.